Agora, existe uma manobra muito interessante quando a gente estuda sopros, que é a manobra de Valsalva. Essa manobra é extremamente importante e complexa. Não quero ensinar os detalhes da manobra. Primeiro, como é que você faz essa manobra de Valsalva? Bem, primeiro, quando você faz um esforço, por exemplo, para evacuar, isso é a manobra de Valsalva. Então, quando você está fazendo aquele esforço para evacuar, chama-se fase de pressão da manobra de Valsalva. E logo após a parada do esforço, se chama fase de liberação da manobra de Valsalva. Então você tem a fase de pressão e tem a fase de liberação. Na prática, você pode também fazer a manobra de Valsalva assim, ó, pega a mão cheia, coloca sobre a boca e faz assim, ó. Começa a soprar. Quando você faz isso, com a boca fechada, você está fazendo a manobra de Valsalva. O que acontece, isso é importante, quando eu estou fazendo pressão da manobra de Valsalva? Todos os volumes cardíacos diminuem. Eu diminuo a quantidade de sangue em todo o coração. Aurículo direito, aurículo esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Então, todos os sopros da cardiologia diminuem. Todos os fenômenos auscultatórios diminuem com essa manobra, exceto um. Então, por isso essa manobra é importante, porque ela permite fazer o diagnóstico de uma doença grave, que se chama estenose subaórtica, hipertrófica, idiopática, que eu já expliquei para vocês, também chamada de miocardiopatia hipertrófica. É aquela que dá o pulso digitiforme. Lembra que eu expliquei para vocês do atleta que morre após uma competição, etc. Então, quando você faz a fase de pressão da manobra de Valsalva, você diminui o volume do ventrículo esquerdo. Diminuindo o volume do ventrículo esquerdo, quando você tem miocardiopatia hipertrófica, o que acontece? A parede livre, a válvula mitral e o septo se encontram e há uma obstrução. Então, se o indivíduo, ao fazer essa manobra, ficar assim, fazendo pressão da manobra de Valsalva, ele desmaiar, você pode fazer um diagnóstico. Tem miocardiopatia hipertrófica. Se sente mal se fizer isso, dor no peito, falta de ar, isso, porque todas as doenças cardiovasculares melhoram com essa manobra, porque diminuindo o retorno venoso, você sobrecarrega menos o quê? O coração. Então, a única doença da cardiologia que piora na fase de pressão da manobra de Valsalva é a miocardiopatia hipertrófica, porque tudo que diminui o volume do ventrículo esquerdo aumenta a obstrução. E vocês lembram que a obstrução da miocardiopatia hipertrófica se deve a quê? A contração das duas paredes, levando a válvula mitral no seu folheto anterior para a via de saída ventricular. E isso interrompe o movimento do sangue. Por isso estava aquele pulso amplo inicial, depois obstruía, aí depois fazia incisura dicrótica. Era um pulso que digitiforme. Era exatamente isso o que acontecia. Então nós temos a fase de pressão e temos a fase de liberação. A manobra de Valsalva, e é uma manobra, portanto, de extrema importância. É uma manobra, portanto, de extrema importância.